Até onde vai o interesse pela notícia? Dr. Baldi, médico conceituado em Londrina, professor universitário, autor de vários livros, apaixonado por leitura, encontra tempo entre suas atividades para dedicar-se ao seu acervo de notícias, que inclui diversos temas, como música, política e ciência. Eu tenho uma coleção, isso está lá na clínica, uma coleção completa do suplemento literário do Estado de São Paulo. O suplemento literário do Estado de São Paulo, ele era publicado junto com o jornal todos os sábados, correto? E começou a ser publicado em 1956. Eu tenho o primeiro número e tenho o último, que foi em 1972. Começou a ser publicado em 56, veja você. Eu era menino, eu já guardava. Minha família, desde que eu sou criança, eu me lembro de chegava à noite, veja você. O jornal que saía de manhã em São Paulo chegava à noite em São José do Rio Preto. E eu lia todos os dias o jornal, o Estado de São Paulo. E aí, quando começou a sair o suplemento literário, eu passei a guardar. E eu guardei todos os números. Até 1972, quando saiu o último número. Mas eu tenho meus interesses também, né, pessoais. Obviamente, eu tenho mais interesse por determinados assuntos, determinados temas, e eu geralmente me concentro nesses temas e faço recortes, eu retiro as páginas e guardo, compreende? Leio, muitas eu leio, outras não leio, mas guardo, porque o meu objetivo é fazer um arquivo por temas. Então eu tenho meus temas de preferência, né? Os temas culturais, os temas relacionados com música. Então eu tenho alguns interesses e eu me concentro nos jornais, na leitura dos jornais e também nos recortes que eu retiro, nesses temas pelos quais eu tenho interesse pessoal. Eu descarto, é claro, enquanto eu não li o jornal, não folheei o jornal, eu guardo. Então o pessoal diz assim, ele guarda os jornais. Aí eu pego e jogo fora o que não me interessa e leio frequentemente o que me interessa mais e as notícias pelas quais eu tenho interesse, mas não imediato, eu recorto e guardo. Grécia caminha para dar o maior calote do mundo. Então, essa notícia me interessa saber pormenores. Eu estou acompanhando a questão da União Europeia, das dificuldades econômicas pelas quais eles estão passando, e notícias como essa eu posso, às vezes leio e guardo, né? Às vezes eu só guardo para ler depois. Há muitos anos, em relação aos meus LPs, eu costumo, né, guardar os recortes relacionados com os compositores, com as músicas, né? Então aqui eu tenho um número enorme, não só desse disco aqui, em outros, sobre Mário Reis. Vou mostrar aqui o mais antigo, vamos ver, que já está com essa cor, ó. Mário Reis, 1900, Estado de São Paulo, 1981. Creio que tenha sido a época que ele morreu. Mário Reis, a morte aos 73 anos. Mário Reis, a morte aos 73 anos. Então esse recorte é de 6 de outubro de 1981, foi quando ele morreu. Esse aqui é o recorte da Folha de Londrina de um artigo que eu escrevi em 1991, quando completou um ano da morte desse amigo meu aqui, que era o Dr. Jolás. Então, esse é um recorte da Folha de Londrina que está no meu arquivo. Esse artigo foi escrito pelo professor Carlos da Silva Lacasa, infelizmente já falecido, um professor emérito da USP, que era muito amigo meu. E ele escreveu esse artigo, Médicos e a Música Popular Brasileira. E eu sou citado nesse artigo. E eu me lembro muito bem de uma situação, veja você o que são as coisas. Esse artigo aqui foi publicado em 27 de fevereiro de 1988. Eu tinha mandado para ele um artigo que eu escrevi para um congresso médico aqui em Londrina. A comissão organizadora pediu que os médicos escrevessem sobre temas não médicos. E eu escrevi sobre a música Maringá, sobre o autor da música Maringá,
que se chama Gilberto de Carvalho, e o professor Lacaze transcreveu uma parte do meu artigo nesse artigo que ele escreveu no Estado de São Paulo. E, curiosamente, nessa época, me aparece um cliente lá no consultório que é chamado Seu Alexandre. Seu Alexandre. Ele sentou-se e falou assim: olha, doutor Baldi, um grande prazer, eu vim aqui. Eu falei: mas qual o motivo, né? Deixa eu ver aqui. Qual o problema de saúde que o senhor tem, né? Ele falou assim: olha, essa consulta não é por causa de problema de saúde, é que eu queria conhecer o senhor. Só para isso que eu vim aqui. Eu queria conhecê-lo pessoalmente, porque eu sou, né, fui e continuo sendo um grande admirador do professor Lacaze, porque eu estudei na Luiz de Queiroz, em Piracicaba, e naquela época nós tínhamos muito contato com a USP de São Paulo, e o professor Lacaze foi várias vezes a Piracicaba, e eu sempre fui admirador e leio todos os artigos que ele publica no Estadão. Isso aqui é no Estado de São Paulo. E chego lá e leio, aí ele enfiou a mão no bolso e tirou esse artigo aqui, né? E vem citado aqui o nome do senhor médico em Londrina. Aí eu falei: não, um médico de Londrina que é citado num artigo do professor Lacaze, eu tenho que conhecer, porque ele deve ser muito importante. Pelo respeito que ele tinha ao professor Lacaze, né? Ele falou assim: eu só vim aqui para isso, para conhecê-lo. Então me deu a mão e foi embora. O pessoal diz assim: não, mas isso aí você encontra na internet. E encontra nada, né? Encontra coisa nenhuma. Quando eu quero alguma coisa do que foi publicada no suplemento literário, eu tenho que ir lá na coleção catar, correto? E é formidável, porque é de altíssimo nível intelectual. O acesso ao jornal é muito limitado no nosso país. Porque o jornal vai ser substituído pela internet. Bom, as pessoas que têm acesso à internet é uma população que, em grande parte, não tem interesse pelo jornal. A internet tem estimulado a procura do jornal, porque a internet ela é muito restrita. As notícias são geralmente sintetizadas, compreende? Frequentemente a transcrição não é adequada, às vezes até não é nem correta. Quer dizer, o jornal ele é uma fonte de informação respeitável. Respeitável porque ela tem o editor, eles têm uma responsabilidade social que muitas vezes a internet não tem. Quando você publica um artigo num jornal, o jornal, se não tiver assinado o artigo, o jornal é responsável. E ele pode responder judicialmente por o que está afirmado. Modernamente, os jornais eles têm colocado como complementação das suas matérias a indicação, o link do seu site na internet. Então, frequentemente a gente pega o Estado de São Paulo, aí vem lá, pormenores sobre essa matéria, consultar, aí vem o link da internet do Estado de São Paulo. Porque o espaço do jornal não é tão grande. Eu acho que para isso a internet tem sido muito positiva, porque os jornais completam as suas notícias, suas informações, né, na internet. O jornal sempre foi, num país como o nosso, que é um país de pessoas semi-alfabetizadas. O que é uma pessoa semi-alfabetizada? Para mim, é a pessoa que a maioria das coisas que ela lê, ela não compreende, ou não compreende bem, ou compreende de forma distorcida, né? Essa população não tem o menor interesse em ler jornal, porque a leitura de jornal realmente exige além da alfabetização, exige uma compreensão da leitura de textos. Você sabe que o texto da maioria dos jornais de categoria é um texto caprichado. As pessoas que escrevem, na maioria dos casos, são pessoas com um nível intelectual de médio para cima, entende? Então, o texto do jornal ele não é fácil para uma pessoa semi-alfabetizada compreender com clareza. Então,
Tanto assim que a tiragem dos jornais é ridícula no Brasil. Né? Um país que tem 200 milhões de habitantes, o jornal que tem maior tiragem tem quanto? Diária? Tem 500 mil exemplares. Se você pegar um jornal francês, um jornal na Inglaterra, a tiragem é 50 vezes maior do que a tiragem de um jornal brasileiro, que é outra população a que ela se destina. Então começa por aí. Então o jornal é um artigo de luxo num país como o Brasil. As pessoas que leem jornal, leem uma parte do jornal. Às vezes se interessa por uma determinada seção, né, ou por esporte, ou só por política, ou só por moda. O jornal é um artigo de luxo e subutilizado, compreende? E outra, mal compreendido porque a nossa população, uma grande parte, é semi-alfabetizada, para não dizer que a população ainda analfabeta ainda é grande. A questão do jornal, eu acredito que não sei se isso acontecer, vai demorar muitas décadas a substituição completa, a supressão do jornal.